Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos. Como é que vocês estão, amados? Tudo bem com vocês? Amados, eu quero dizer para vocês que, e muito como pastor, como cristão, tem me preocupado bastante com o rumo que está sendo traçado dia após dia pelos evangélicos. Evangélicos que podemos dizer assim, não cristãos, mas evangélicos. Porque a gente às vezes confunde as coisas, o Evangelho, Cristo, com os evangélicos. O Evangelho de Cristo não tem nada a ver com os evangélicos. Muitos evangélicos não têm o Evangelho de Cristo. São simplesmente evangélicos. Porque não entendem nada, muitas vezes nada sobre a Bíblia. E se diz evangélico. E é evangélico. Porque o verdadeiro cristão, ele conhece o Evangelho e não os evangélicos. E o que nós estamos vendo hoje em algumas igrejas neopentecostais e também tradicionais, envolvimento radicalizado dentro do contexto do evangélico. E querendo passar para as pessoas uma imagem que estão fazendo pregação do Evangelho e não estão. Eu achei interessante uma reportagem que saiu de um determinado pastor, aonde ele comenta alguns pontos importantes sobre o que está acontecendo com os evangélicos, não aqueles cristãos que pregam o Evangelho. E você deve estar vendo dia a dia, dia após dia, pessoas que se diz evangélicas, mas que na verdade são simplesmente evangélicos, não bíblicos, adorando a imagem de uma bandeira de Israel. O que percebe é que as pessoas não conhecem o Israel de hoje e pensa que o Israel de hoje é o Israel de Abraão, Isaac e Jacó. E não é. Não é. Você precisa entrar, conhecer, pesquisar o que está acontecendo em Israel. Porque é inadmissível que muitos evangélicos não conheçam o verdadeiro Evangelho de Cristo. Então esse pastor tinha uma reportagem que colocou muito bem. Eu vou dar os direitos da reportagem que está no Fuxico Gospel. Mas olha só o que esse pastor fala, eu achei muito proveniente. Diz assim: pastor César Cavalcante dispara contra a idolatria a Israel no meio evangélico. Segundo o pastor, Israel ocupa um lugar importante na história, mas não deve ser objeto de adoração. E é o que nós estamos vendo hoje. Então, a relação entre o cristianismo, segundo a reportagem que estou lendo aqui, e o povo judeu voltou ao centro do debate após declarações do pastor, professor e teólogo César Cavalcante. Diz assim: no meu encontro no podcast, em sua participação, Cavalcante questionou a idolatria que a parte da igreja brasileira nutre por Israel e apresentou com base bíblica sua interpretação de que a salvação dos judeus só é possível por meio de Jesus Cristo. Você está entendendo, meu irmão? É por isso que eu digo, esses evangélicos não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Precisamos parar para refletir. Isso não pode estar acontecendo, não deve acontecer. Porque Israel hoje, volto a repetir, eu vou repetir mais uma vez, não tem nada a ver com aquele Israel de Abraão, Isaac e Jacó. Veja só o que ele fala em Romanos, capítulo 10. Ele:
Baseando em Romanos capítulo 10, César Cavalcante afirmou que, segundo o apóstolo Paulo, o judeu só pode ser salvo ao reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. Para Paulo, a partir desta transição, os judeus, se quiserem ser salvos, precisam receber Jesus como único e suficiente Salvador. Sem isso, não há salvação. Concordo plenamente. Concordo. Aí pegam a bandeira de Israel, se enrolam, vão para o meio da rua, em vez de pregar o evangelho, vão falar de política. Pode um negócio desse? Pode? Não pode. Só um momentinho aí, só um momentinho. Vou parar aqui porque, como eu estava dizendo, voltando, né? O teólogo, irmãos, é muito profundo esse assunto. Eu sei que esse assunto, ele às vezes cria dificuldade para algumas pessoas entenderem a diferença do Israel do Antigo Testamento com o Israel do Novo Testamento. Continuando aqui, a reportagem diz assim: o teólogo também recorreu a Ezequiel 36 para explicar que houve uma quebra da antiga aliança por parte do povo judeu. Na sua visão, o novo pacto estabelecido por Deus não é mais exclusivo de uma etnia, mas sim com a igreja, formada por todos que se submetem à vontade divina. Os judeus são um povo de Deus. Historicamente, o povo de Deus não sabe, são aqueles que se submetem à vontade de Deus. A igreja é povo de Deus. Os judeus, para ser realmente povo de Deus, precisam submeter à nova aliança, ser batizado, receber Jesus, certo? Então, a gente percebe que isso não está confrontando, não está dando certo hoje no cristianismo brasileiro. Tá certo? O Cavalcante, o César Cavalcante, também destacou que, em sua maioria, os judeus não creem que Jesus já veio e ainda aguarda a chegada do Messias. Isso é uma verdade. E ele foi incisivo ao criticar a idolatria e a admiração quase incondicional que parte da igreja brasileira nutre por Israel, descrevendo essa postura como resultado de uma interpretação equivocada das Escrituras. Segundo o teólogo, essa visão distorcida surgiu de leitura mal compreendida sobre o papel histórico de Israel e continua sendo perpetuado por correntes religiosas que colocam o Estado de Israel em posição de adoração, desviando o foco da fé cristã centralizado em Cristo Jesus. Certo? Então, o que é que está acontecendo aqui? As pessoas estão tirando o foco de Cristo, de Jesus Cristo, e colocando em Israel, vestindo a bandeira, mas vão para a rua, vão para passeata, mas não vão pregar o Evangelho. Vão fazer politicagem, usando a bandeira de Israel para atrair os evangélicos, mentindo. São hipócrita e fariseu. A salvação não vem por Israel, a salvação vem por Cristo Jesus. Então, esses evangélicos que não usam o evangelho, eles não são cristãos. Eles estão querendo somente usufruir daquilo que a igreja cristã tem, que é a palavra de Deus e o cristianismo que crê em Jesus Cristo. Aí o que é que eles pegam? Eles pegam um pouco disso, colocam a bandeira em cima dele e vai para a rua gritar mito, mito, vai gritar palavrões no meio da rua, vão amaldiçoar pessoas, vão pedir a morte de pessoas. Que tipo de cristianismo é esse que estamos vivendo hoje? Não, meu amado. Se você entrou nessa barca, saia, porque a salvação está em Cristo Jesus e não em Israel. Israel daquela época, do Antigo Testamento, hoje não tem nada a ver com o evangelho de hoje. Esses evangélicos que estão aí não crê no evangelho de Cristo. Não crê. Então, é para você refletir. Reflita sobre esse assunto, tá bom? E amanhã nós voltaremos mais com alguns comentários em nome de Jesus. Até amanhã. Mas não saia daqui, por favor. Se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like e compartilhar esse vídeo. Amém? Deus abençoe.